A paz do Senhor. Estamos a estudar o que a Bíblia ensina sobre a segunda vinda de Cristo. Esta é a aula número 9. Nas últimas duas aulas abordámos um tema que é particularmente importante para a Igreja dos nossos dias: o arrebatamento. A nossa aula terá duas partes. Na primeira, iremos falar sobre a sequência de acontecimentos que envolvem o arrebatamento. Na segunda parte, falaremos do que acontecerá à Igreja depois de ter sido arrebatada. Vamos primeiramente regressar ao texto que comentámos na aula passada. 2 aos Tessalonicenses 2, 1 a 12. Nele, como vimos, Paulo acrescenta algumas informações muito importantes sobre o arrebatamento. Designadamente, o apóstolo vai explicar melhor a sequência dos eventos proféticos que estão associados ao arrebatamento, de que vamos destacar 3. A apostasia, a retirada do Espírito Santo e a manifestação do Anticristo. Em primeiro lugar, a apostasia. Falámos da apostasia na aula passada, se os irmãos se recordam. A apostasia é o afastamento da verdade, o esfriamento da fé, com uma consequente mistura da Igreja com o mundo. Ocorre no interior da Igreja e tem um efeito terrível. A Igreja deixa de ser sal e luz da terra, criando um ambiente propício à manifestação do grande enganador, o Anticristo. As religiões irão unir-se cada vez mais, produzindo uma espécie de religião globalizada. E a Igreja infiel, a Igreja apóstata, vai engrossar as fileiras dessa Babilónia espiritual. Este é um sinal profético que antecede o arrebatamento. Como Paulo escreve, o arrebatamento não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. Não esqueçamos, no entanto, que ao mesmo tempo que a apostasia se instala e agrava, o Espírito Santo é derramado sobre os fiéis numa derradeira e poderosa operação da graça de Deus. Por isso, a diferença entre a Igreja fiel e a infiel tornar-se-á cada vez mais clara. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, 11. Segundo, a retirada do Espírito Santo. Continuemos a ler o capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses. Diz o apóstolo no versículo 5 e 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo. Em primeiro lugar, quem é o iníquo? Nos versículos 3 e 4, Paulo chama-lhe o homem do pecado, o filho da perdição, e descreve-o da seguinte forma: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 aos Tessalonicenses 2, 3 e 4. Vemos por esta descrição que este iníquo, ou homem do pecado, ou filho da perdição, corresponde à personagem a que temos vindo a chamar Anticristo. Na profecia das 70 semanas vimos uma coisa importante. Nos últimos 7 anos, mais precisamente no meio dos 7 anos, este governante mundial, possuído pelo maligno, entrará no Templo de Jerusalém e proclamar-se-á Deus e exigirá adoração.
Reparem que é precisamente isso que Paulo escreve no versículo 4. De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. É a abominação da desolação, de que Jesus falou também em Mateus 24:15. Mas Paulo acrescenta aqui uma informação importante. Ele diz que o anticristo está neste momento impedido de se revelar. Paulo diz que algo ou alguém o detém, isto é, o impede de se manifestar. Os irmãos já tentaram entrar num lugar e à porta está uma pessoa possuidora de algum tipo de autoridade que diz: não pode entrar aqui. E por mais argumentos que apresentemos, essa pessoa impede-nos de entrar. É o que acontece com o anticristo. Já surgiram várias ocasiões na história mundial quando parecia que ele se iria manifestar. Os primeiros cristãos deveriam ter pensado que o imperador Nero seria esse homem sinistro. Mais perto de nós, Hitler ou Stalin tinham características que levaram muitos a pensar que um deles seria o anticristo. Já se apresentaram muitos líderes políticos e religiosos que poderiam muito bem ser considerados anticristos. De facto, eles tinham características do anticristo, mas ainda não era o tempo deste se manifestar. Porquê? Em primeiro lugar, porque ainda não estavam cumpridos todos os sinais no calendário profético de Deus. Ainda não era o tempo profético. Por exemplo, Israel ainda não tinha voltado à sua terra. Mas hoje, agora, neste preciso momento em que falamos, esse e outros sinais estão cumpridos. Por que não se manifesta ele? A resposta a esta pergunta é muito importante para nós como igreja. É que há uma pessoa cheia de autoridade que o impede, que o detém. Quem é esse que até hoje resiste? Quem o detém? Quem é esse detentor? Nenhum ser humano ou nenhuma organização humana teria essa capacidade. Só há uma pessoa capaz de o fazer, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que, é importante não esquecer, habita na Igreja. Irmãos, não nos esqueçamos de que vivemos o tempo do Espírito Santo, como já explicámos há algumas aulas. O Espírito Santo foi enviado e derramado no dia do Pentecostes. Como Deus, o Espírito Santo é omnipresente, sempre esteve e estará na terra. Mas neste tempo da Igreja, ele não está apenas presente. Ele habita num templo que não é feito de pedras materiais, mas de pedras vivas. Esse templo somos nós, a Igreja de Deus. Não podemos sequer imaginar os benefícios da presença do Espírito Santo na terra. Apesar de todo o pecado e de toda a operação maligna que se verifica no mundo em que vivemos, também podemos experimentar uma presença santa, pura, luminosa, verdadeira, amorosa, que contraria a degradação espiritual e moral da humanidade. Essa presença é o bendito Espírito de Deus, que mansamente, mas com poder, chama os homens à salvação e os conduz na verdade. Enquanto ele estiver na terra, o mal não se pode manifestar além de certos limites. Os irmãos compreendem? A pergunta agora é: e se o Espírito Santo for retirado da terra? O que pode acontecer? Nesse caso, não haverá mais restrições para a manifestação do mal, incluindo a revelação do Anticristo. Ora, é isso que Paulo explica que vai acontecer. Há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo. Segundo aos Tessalonicenses 2, 7 e 8. O que resiste, isto é, o Espírito Santo, será tirado do meio. Quer dizer, assim como o Espírito Santo desceu à terra, naquele dia de Pentecostes, do mesmo modo ele será retirado num movimento inverso ao Pentecostes. Quando ele desceu sobre quem? Sobre a Igreja, claro. Quando ele partir, só pode haver duas hipóteses. Ou ele parte e abandona a Igreja, ou ele parte e leva
consigo a Igreja. Qual destas hipóteses parece ao irmão que vai acontecer? Meus amados irmãos, alguém poderá supor que o Espírito, mesmo só por um instante, iria abandonar-nos? Jamais. Jesus prometeu que o Consolador ficaria sempre conosco, e Ele é fiel e verdadeiro. O Espírito do Senhor jamais irá abandonar a Igreja. Ele tem uma missão a cumprir, uma obra a realizar: preparar a noiva para a apresentar ao noivo. Por isso, no dia em que o Espírito Santo for retirado, podemos estar certos de que nós, Igreja amada de Cristo, partiremos com Ele. Aleluia! Que esperança maravilhosa nós temos! A retirada do Espírito Santo coincide, portanto, com a retirada da Igreja, isto é, com o arrebatamento. A noiva será transportada, num abrir e fechar de olhos, à eternidade, para se unir para sempre ao noivo. Terceiro, a manifestação do Anticristo. Passemos agora ao terceiro ponto deste texto maravilhoso. Que sucede quando o Espírito e a Igreja partem da Terra? O caminho fica aberto para a manifestação do Anticristo. Se o Espírito partiu, quem é que vai deter o iníquo? Ninguém. Assim que o Espírito do Senhor for retirado, iniciar-se-á uma terrível operação de engano. Vai ser preciso encontrar uma explicação para muitas coisas. Por exemplo, como explicar que de repente milhões de pessoas, e sem dúvida, milhões de crianças, tenham desaparecido sem deixar rasto? Vai ser preciso criar uma boa teoria. Sem dúvida, o filho do pecado arranjará uma boa história. Nunca o mundo conheceu uma manipulação tão grande como a que vai ocorrer nesses dias. O objetivo será preparar a humanidade para receber um líder singular, dotado de uma personalidade carismática, atraente, superinteligente, um habilidoso diplomata que prometerá paz, segurança, prosperidade e tudo o que se pode imaginar. E as pessoas vão acreditar. E nessa sequência o mundo entrará nos anos terríveis da tribulação. Mas nós conhecemos o fim da história. Aleluia! Sabemos que no final desses 7 anos, Cristo virá em glória. É a segunda vinda ou aparição de Cristo na Terra. E o iníquo, esse que será o homem mais poderoso da Terra e que quererá ser igual a Deus? Cumprir-se-á o que Paulo profetizou. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segundo aos Tessalonicenses 2, 8. O destino desse homem, que quererá ser igual a Cristo, bem como de todos os que o seguirem, já está determinado por Deus. Quanto a nós, Igreja, outro destino bem diferente nos aguarda. É o que iremos ver na segunda parte. Estamos a falar do arrebatamento da Igreja. Vimos o que acontece antes de se dar o arrebatamento. Perguntamos agora: o que acontece à Igreja depois de ser arrebatada? A Bíblia dá-nos alguma informação a esse respeito? Sim. Há 3 coisas que a Palavra de Deus nos revela e que respondem a essa pergunta. Primeiro, a Igreja passa pelo tribunal de Cristo. Lemos: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Segundo aos Coríntios 5:10. O objetivo deste tribunal não é determinar absolvição ou condenação. É importante que todos os irmãos compreendam este aspecto.
O objetivo deste julgamento é avaliar as obras de cada servo do Senhor que já alcançou a salvação. Como será feita essa avaliação? Lemos: a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, 13. Todos nós, servos do Senhor, temos obras para apresentar ao nosso Salvador. Essas obras tornar-se-ão manifestas, isto é, ficará clara a motivação de cada uma delas. Foi a fé, o amor, a obediência? Ou o desejo de autoexaltação e a vaidade, por exemplo? Naquele dia o fogo provará qual seja a obra de cada um. Isto é, só vão ser validadas certas obras que fizemos. Nada do que fizemos segundo a carne será considerado, só o que tivermos feito pelo Espírito. Paulo continua a explicar: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. 1 Coríntios 3, 14 e 15. Há obras que serão desqualificadas, não têm valor para Deus. O Senhor deu um exemplo: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. Mateus 6, 1. Obras feitas para os homens verem, claramente serão desqualificadas. O fogo irá consumi-las. Por isso, é uma perda de tempo fazer obras em nome de Deus para agradar aos homens. Paulo aconselha: não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6, 6. Mas mesmo que não tivéssemos nenhuma obra para apresentar, esse facto não determina a nossa salvação, mas a perda do galardão. Por isso Paulo diz: mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. 1 Coríntios 3,15. Que galardões serão esses? Já os apresentámos anteriormente, mas vamos resumir as 5 coroas ou galardões de que a palavra fala. Primeiro, uma coroa incorruptível para os que vencerem o velho homem. 1 Coríntios 9,25. Segunda, uma coroa de vida para os que suportarem as provações com fidelidade, incluindo perseguições. Tiago 1,12. Terceira, uma coroa de alegria para os que evangelizaram e ganharam almas. 1 aos Tessalonicenses 2,19. Quarta, uma coroa de justiça para os que amam a vinda de Cristo. 2 Timóteo 4,8. Quinta, uma coroa de glória para os que apacentaram fielmente o rebanho de Deus. 1 de Pedro 5, 4. Meu irmão, coloque o seu coração nestas recompensas eternas e sirva ao Senhor com fidelidade e zelo. Segundo, a Igreja participará das bodas do Cordeiro. Após o arrebatamento e provavelmente após o julgamento do Tribunal de Cristo, começará nos céus uma festa de júbilo sem precedentes. As bodas do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. Qualquer noiva sonha com o dia das suas bodas. O mesmo sucede com a Igreja. Há 2000 anos que a Igreja anseia pela vinda do noivo. Que alegria indizível
quando finalmente chegar o dia em que a noiva e o noivo se tornarão um só. Lemos em Atos 15:14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. Nós fomos predestinados para sermos este povo, a imagem do casamento aplicada à Igreja e a Cristo tem muitas implicações. Deixamos a cada irmão a tarefa de refletir sobre elas, mas queremos apenas sublinhar uma. A partir das bodas, Cristo e a Igreja nunca mais se separarão. Pelas eras das eras, a Igreja será sempre a noiva do Senhor, o seu povo especial. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14:4. Sentimos-nos verdadeiramente esmagados pela dimensão deste amor, que nunca conseguiremos entender. Uma coisa sabemos, vale a pena pertencer a este povo que tem uma herança nos céus. Vale a pena servir a este Senhor que nos chama para uma tão maravilhosa herança. Terceiro, a Igreja desce com o Senhor no dia da segunda vinda. Quando na terra os 7 anos profetizados por Daniel estiverem a chegar ao fim, as nações envolver-se-ão em terríveis conflitos que certamente levariam à destruição da humanidade. Israel está prestes a sussurrar. Parece que tudo vai acabar em morte e destruição. Mas nesse momento, há um grande abalo nos céus e na terra. O Filho do Homem, entre trovões e relâmpagos e grandes sinais, desce em glória sobre o Monte das Oliveiras. Aqueles que o traspassaram ao vê-lo choram de tristeza e de remorso. Os seus inimigos procuram fugir dele a todo o custo. Cumpre-se a palavra profética que diz: Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Zacarias 14:5. Quem são estes santos que descem com Messias em glória? São os crentes da Igreja, já glorificados, com corpos novos, corpos semelhantes ao corpo do próprio Senhor. Um profeta, talvez o mais antigo de toda a Bíblia, Enoque, tinha visto isto acontecer. Para estes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos. Judas 1:14. Naquele dia, certamente o mais glorioso da história da humanidade, a Igreja arrebatada desce com o Senhor, que vai reinar na terra durante 1000 anos. E nós reinaremos com Ele e o serviremos como sacerdotes, cumprindo a palavra que diz: E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5:10. Concluímos aqui esta nossa aula sobre o arrebatamento da Igreja. Procurámos dar aos irmãos uma pálida imagem do que será este acontecimento para cada um de nós. Sugerimos aos irmãos que usem os próximos minutos para adorarem o Senhor. Louvar e adorá-lo é o que podemos fazer perante a revelação do seu amor extraordinário para com a sua Igreja. Que o Senhor nos continue a abençoar. A paz do Senhor. Maranata, o Senhor Jesus vem.